Meu nome é Vinícius Costa, vou falar aqui sobre o funcionamento e características do ciclo combinado a vapor e a gás. Os engenheiros eles buscam a melhoria contínua dos processos em qualquer área que a engenharia atua. No caso das plantas industriais de geração de potência, não seria diferente, né? Buscando a melhoria da eficiência térmica, foram feitas algumas modificações nas usinas de potência convencionais. O ciclo de potência combinado, o gás-vapor, ou simplesmente ciclo combinado, nada mais é do que uma modificação que envolve um ciclo de potência a gás e um ciclo de potência a vapor. A combinação mais comum é o ciclo de turbina a gás, Brayton, com um ciclo de turbina a vapor, Rankine. Essa combinação ela apresenta uma eficiência térmica mais alta do que os ciclos executados separadamente, e para que a gente possa entender as características e o funcionamento de um ciclo combinado, vamos analisar o ciclo mais simples. Como a gente sabe, toda máquina térmica ela funciona com uma fonte quente, fornecendo calor para uma máquina térmica, que realiza o trabalho e depois rejeita o calor para uma fonte fria, como a gente pode ver aí nessa imagem. Esse princípio de funcionamento serve para qualquer tipo de máquina térmica que a gente possa avaliar os ciclos depois. O ciclo Brayton ideal ele é composto por um compressor, uma câmara de combustão, que nesse caso dessa imagem está sendo representada por um trocador de calor com Q entrando, uma turbina a gás e um trocador de calor para poder fechar o ciclo, com parte do trabalho da turbina ele tocando o compressor. O ciclo de Rankine ideal ele é composto por uma caldeira, uma turbina a vapor, um condensador e a bomba. Aí que a combinação dos dois ciclos é feita da seguinte forma: no ciclo Brayton a gente pega parte do calor que sai da turbina a gás, né, e injeta ele no lugar onde fica a caldeira do ciclo Rankine. O equipamento que substitui a caldeira ele é chamado de recuperador de calor, e o restante do ciclo não muda nada, a gente pode ver aí nessa imagem. No diagrama de temperatura e entropia, no ponto 5 a temperatura é de baixa, a pressão de baixa, a compressão isentrópica, a gente chega ali no ponto 6, na câmara de combustão, a temperatura aumenta para o ponto 7, e depois temos uma expansão na turbina aí, no ponto 8, e o ponto 9 ele fica entre o ponto 8 e o ponto 5, que é onde o ciclo a vapor ele vai absorver o calor. Aí no estado 3, como a gente pode ver no diagrama, no estado 3 a gente considera o vapor saturado, uma expansão isentrópica na turbina a vapor, a gente obtém o ponto 4 ali. O condensador rejeita calor até obter líquido saturado, aí vai para o ponto 1, e tem uma compressão isentrópica na bomba, vai para o ponto 2, é o calor que do ponto 2 até o ponto 3 é o calor rejeitado, que é absorvido pela recuperadora. Então esse diagrama de temperatura e entropia para o ciclo combinado Brayton e Rankine é esse daí. Como a gente pode ver aí os pontos na figura e os pontos correspondentes ali no gráfico de temperatura e entropia. Aí nós temos uma planta industrial mais realista para a gente poder entender. Aqui nesse primeiro ponto aqui a gente tem a entrada de ar, aí logo depois a gente tem aqui o compressor, a câmara de combustão e a turbina a gás. Aí essa estrutura grande aqui, ela funciona como uma caldeira do ciclo Rankine, que ela funciona como uma caldeira do ciclo Rankine, e essa parte de cima dessa torre aí, onde fica os tambores de água, que é onde se reaproveita o calor e as altas temperaturas para poder tocar o outro ciclo.
Então é isso. Meu nome é Thiago Lobaquiadami e eu vou falar sobre o tema gerador de vapor por recuperação de calor, ou podemos dizer caldeiras de recuperação de calor. Antes de falarmos sobre as características e classificação, vamos entender o que é uma caldeira de recuperação de calor, como funciona e qual a sua importância. Definição: a caldeira é um trocador de calor complexo que produz vapor a partir de energia térmica fornecida à água pelo combustível. Agora, quando o combustível é resíduo de processo, a caldeira é chamada de caldeira de recuperação de calor. Funcionamento: ao mesmo tempo em que a caldeira de recuperação é um reator químico, ela atua como geradora de calor para uso fabril e para ser usada no movimento de turbina. Para isso, as matérias orgânicas e inorgânicas são introduzidas no formato de caldeira através de bicos queimadores. A queima da matéria orgânica gera o calor necessário para a produção do vapor. Agora, a sua importância. A importância do uso das caldeiras de recuperação de calor é que haverá maior economia de matéria-prima utilizada, assim como maior rendimento de matérias-primas, uma vez que a energia liberada em forma de calor será utilizada outra vez para o fornecimento de vapor e fluidos térmicos para outros processos industriais. Agora eu vou falar sobre a classificação das caldeiras de recuperação de calor. As caldeiras de recuperação podem ser classificadas de acordo com alguns critérios. O primeiro deles é conforme o arranjo das superfícies de aquecimento. Traduzindo, uma caldeira de recuperação pode ter arranjo horizontal ou vertical. No arranjo horizontal, a caldeira possui superfícies de troca de calor ao longo de um plano horizontal, possibilitando as instalações das regiões de troca de calor sem a necessidade de um reforço em sua estrutura, otimizando assim os processos de recuperação de calor e geração de vapor. No arranjo vertical, as caldeiras possuem as superfícies de troca de calor ao longo de um plano vertical. A principal vantagem dessa disposição é que o espaço ocupado por essa caldeira é menor, porém existe a necessidade de um reforço estrutural, o que pode encarecer o projeto. Outra classificação é conforme a força motriz para a circulação. Traduzindo, as caldeiras podem ser de circulação natural ou de passe único. Em caldeiras de circulação natural, a circulação ocorre por meio da força motriz gerada pelo diferencial de densidade que existe entre a fase líquida e o vapor. Assim, não existe a necessidade de uma bomba para segurar a circulação. No entanto, não se pode gerar vapor a parâmetros supercríticos com esse tipo de circulação. Em caldeiras de passe único, a circulação ocorre por meio do diferencial de pressão gerada por intermédio de bombas. Nesse tipo de caldeira é possível gerar vapor a parâmetros supercríticos, o que aumenta a eficiência do sistema. Entretanto, como são utilizadas bombas para segurar a circulação do projeto, pode torná-la mais caro. Além disso, os componentes do sistema deverão resistir a cargas mais elevadas, uma vez que a pressão de operação é maior. Outra classificação é conforme o módulo de recuperação. Traduzindo, o sistema pode ser sem queima suplementar ou com queima suplementar. Em caldeiras de recuperação onde existe a queima suplementar, ocorre uma diminuição de eficiência em instalações de ciclo combinado. Porém, o uso da queima suplementar é feito visando elevar a potência disponível na instalação da turbina a vapor. Outra classificação é conforme o número de níveis de pressão. Traduzindo, a caldeira de recuperação pode apresentar de 1 a 3 níveis de pressão. Quando se faz o uso de caldeiras com 2 ou 3 níveis de pressão, ocorre a redução das irreversibilidades intrínsecas ao processo de troca de calor entre os gases e o vapor, uma vez que reduz a diferença de temperatura entre ambos os fluidos. Além disso, é necessário levar em consideração a chance de que a planta industrial careça de vapor a diferentes níveis de pressão, o que pode ser vantajoso em plantas que utilizem cogeração. A última classificação é caldeiras
de recuperação com arranjo horizontal. Traduzindo, esse tipo de caldeira é formado por módulos que são concebidos para serem montados em diversas plantas que fazem uso de ciclos combinados. As caldeiras podem apresentar até 4 módulos, que são eles: módulo de alta pressão, 2 módulos de pressões intermediárias e um módulo de baixa pressão. O módulo de pressão intermediária é utilizado para geração de potência e, além disso, também pode ser utilizado no controle da formação de monóxido de nitrogênio e no suprimento de calor para o processo. O módulo de baixa pressão é geralmente utilizado nos processos de desaeração, aquecimento da água de alimentação e em serviços auxiliares. E, finalmente, o módulo de alta pressão é utilizado para a geração de potência. Meu nome é Ricardo Flávio de Almeida e eu vou falar das plantas de extração e contrapressão. Existem basicamente 2 tipos básicos de turbina a vapor. As turbinas de condensação, que aproveita o máximo a energia do vapor, o vapor que sai da turbina e não pode mais ser aproveitado para geração de energia, porque já está na forma líquida. Nessas turbinas, o vapor ele tem uma pressão menor que a atmosférica, então o vapor vai para o condensador. E todo o calor de vapor de descarga durante o processo de condensação, ele é completamente perdido na turbina de condensação. Nessas turbinas de condensação é necessário uma grande quantidade de água para fazer o resfriamento, para remover o calor liberado durante a condensação. Todas as plantas térmicas que têm um controle rigoroso de eficiência, elas empregam turbinas de condensação. E o segundo tipo de turbina é o de contrapressão. Nesse caso, o vapor de saída ele ainda tem energia suficiente para alimentar processos industriais posteriores antes de voltar como a água para a caldeira. Nessas turbinas de contrapressão, o vapor de saída na descarga ele tem a pressão maior que a atmosférica. Isso permite uma expansão muito maior de vapor e uma mudança maior de entalpia, resultando numa maior produção de trabalho e maior eficiência. As turbinas encontradas em usinas termoelétricas, elas são, na maioria das vezes, de condensação, porque ela não necessita alimentar processos industriais posteriores com energia térmica na forma de vapor. Então é possível aproveitar o máximo de energia do vapor realizando uma grande queda da entalpia. Então, diferente do setor de cogeração de usina, no setor industrial é comum a gente encontrar turbinas de contrapressão, usadas para gerar energia elétrica e também fornecer energia térmica para outros processos. Nas turbinas de contrapressão é menor para que haja energia suficiente no vapor, mesmo que após a passagem pela turbina, para poder reutilizar isso aí e nem em etapas posteriores. No caso de turbina de contrapressão, não tem condensador após a turbina. O vapor vai para o processo industrial e de lá ele retorna parcialmente para a caldeira, já na forma líquida. As turbinas podem ser classificadas com ou sem extração de vapor. A extração nada mais é do que uma retirada de vapor de dentro da turbina, depois que ela passa por alguns estágios, ou seja, ela entra na turbina com alta entalpia, após passar por alguns estágios na turbina, parte do vapor sai da turbina e vai para o processo. A parte do vapor que continua na turbina, ele se expande até sair pela descarga da turbina. Extrações são encontradas tanto em turbinas de condensação como em turbinas de contrapressão. As extrações ela pode ser de 2 tipos, as controladas e não controladas. As extrações controladas, elas são usadas quando a turbina dispõe de um dispositivo interno para controlar a pressão de saída do vapor. E as não controladas, ou conhecidas também como tomadas ou sangria,
é uma extração que é simplesmente uma retirada de vapor de dentro da turbina. E a pressão vai depender da carga atual da máquina. Então, não se faz o controle. Para alimentação dos processos industriais, normalmente são usadas as extrações controladas, já que para esse processo demanda pressões constantes. Então, independente da carga na turbina, a pressão de extração será sempre a mesma. Extrações para turbinas usadas em ciclos regenerativos, que usam o vapor de dentro da turbina para o aquecimento de água, na alimentação de caldeiras, ele vai ser sempre não controlado. As vantagens de ter uma extração controlada é que você pode garantir a pressão, a temperatura e as condições de vapor do processo industrial, mesmo com a turbina operando em baixa carga. O uso de extrações controladas ele deixa a eficiência da turbina maior comparada com o uso da sangria. A sangria, ou as tomadas de vapor, elas têm a vantagem de ser de baixo custo e fácil operação. Não precisa fazer controle nenhum. São normalmente utilizadas na alimentação, em equipamentos de ciclo que não demandam pressões constantes. Do mesmo jeito que a gente pode tirar a fração de vapor para outros processos, a gente pode tirar totalmente o vapor após a passagem por alguns estágios. Reaquecer novamente e esse vapor reaquecer novamente esse vapor, e retornar ele no estágio seguinte. Isso vai aumentar a eficiência da turbina, e esse processo aí é conhecido como reaquecimento ou indução. Meu nome é Thiago Lobaquiadami. Agora eu vou falar da cogeração. A cogeração, ou produção combinada de calor e energia, é o uso de um motor térmico ou estação de energia para gerar simultaneamente eletricidade e calor útil, ou seja, os requisitos de calor e energia são atendidos a partir de uma única fonte de combustível. Ela tem como principal objetivo a obtenção do máximo aproveitamento da energia contida na fonte primária, fazendo assim a utilização do combustível do modo mais eficiente e mais racional possível. Assim, o calor que de outra forma seria desperdiçado no processo de produção de energia é recuperado para fornecer requisitos de calor de um processo, o que representaria uma poupança de combustível e uma redução na poluição. A cogeração funciona da seguinte forma: o gerador utiliza o combustível como gás natural, que no processo de combustão libera calor e expande, gerando trabalho, que movimenta um eixo acoplado a um gerador de energia elétrica. Os gases da combustão são eliminados pela exaustão, porém antes de serem descartados na atmosfera, passam por uma caldeira de recuperação ou um chiller de absorção para a geração de vapor ou água gelada, respectivamente. Outro processo de geração simultânea que vem ganhando espaço no decorrer dos anos é a trigeração. Essa segue o mesmo conceito da cogeração, com uma única diferença. O calor perdido pelo motor primário é capturado e usado para gerar mais duas formas de energia, geralmente aquecimento e resfriamento. Os sistemas de trigeração podem obter eficiências gerais mais altas e uma redução considerável das emissões de gases de efeito estufa, quando comparados às usinas tradicionais ou até mesmo às usinas de cogeração. As saídas de aquecimento e resfriamento podem operar simultaneamente ou alternadamente, dependendo das necessidades e da construção do sistema. Em outras palavras, o sistema de trigeração possibilitam a flexibilidade da utilização do calor residual, pois o processo pode ser adaptado às variações sazonais das demandas de energia de aquecimento e resfriamento. Um sistema típico de trigeração compreende um motor primário ou a unidade motriz, um gerador de eletricidade, um equipamento
termicamente ativado e uma unidade de recuperação de calor. Em primeiro lugar, o combustível e o excesso de ar são misturados e queimados a fim de conduzir um motor primário que, por sua vez, dirige um gerador elétrico que produz eletricidade para uso final. A energia do escape de alta temperatura do motor primário é recuperada principalmente usando uma unidade de recuperação de calor. Utilizando um fluido de transferência de calor conveniente, o calor recuperado pode ser utilizado num processo de aquecimento específico e ou conduzir uma unidade de resfriamento. Os tanques de armazenamento são usados para armazenar energia, uma vez que as exigências elétricas e térmicas geralmente não são harmonizadas. O termo poligeração é derivado da cogeração, mas se diferencia por ter um maior aproveitamento de energia térmica. Em outras palavras, o calor gerado pode ser empregado. Olá, meu nome é Matheus Carvalho, eu vou apresentar um pouquinho sobre o ciclo bottom e o ciclo topping. Nos sistemas de cogeração, eles têm como objetivo aumentar a produção de energia a partir do uso mais eficiente do combustível utilizado. E o ciclo bottom e o ciclo topping, eles são dois tipos de cogeração. E eu vou falar um pouquinho sobre eles. Ciclo bottom. Ele consiste em gerar inicialmente a energia térmica em um processo e em seguida ele utiliza esse calor residual para gerar energia elétrica ou energia mecânica. E aqui nessa figura a gente vê que a energia disponibilizada pelo combustível, o primeiro aproveitamento se dá para o aproveitamento de calor útil a elevadas temperaturas e em seguida para a geração de energia eletromecânica. E aí tem as perdas aqui depois. De um modo geral, esse tipo de cogeração, o ciclo bottom, ele apresenta rendimentos inferiores aos encontrados no tipo topping, que trabalha com temperaturas mais elevadas, obtidas da queima direta dos combustíveis. Essa figura aqui, ela demonstra que o objetivo principal da cogeração bottom é obter energia térmica, o calor de processo, né, ao final do ciclo, e esse processo apresenta algumas perdas, que são praticamente desconsideradas, pois as mesmas são geradas logo no início do processo e não interferem no objetivo final. Ciclo topping. Neste ciclo, a geração de energia elétrica antecede a produção de vapor. Depois disso, o calor rejeitado pelo sistema de geração de eletricidade é aproveitado em um processo industrial. Essa figura nos mostra as etapas do processo ciclo topping. Primeiro, a energia disponibilizada pelo combustível ela é usada para gerar energia eletromecânica, e depois os gases ou vapor que são produzidos que sobraram, né, do trabalho que teve para produzir energia eletromecânica, esses gases ou vapores são usados no calor útil. E ele poderá ser usado como uma fonte de energia para secadores situados dentro das empresas, principalmente das empresas de cerâmicas. E esta tecnologia ela é empregada na maioria das indústrias, considerando que grande parte dos processos industriais demanda calor a baixas temperaturas. Aqui nessa figura, a gente vê que o principal objetivo da cogeração topping é a obtenção de energia elétrica no final do processo. Então, no início é gerado calor, que é chamado de calor de processo, e logo após esse calor é transformado em energia mecânica. E aí a gente, então, a segunda parte do processo, a geração de energia elétrica. E é basicamente assim que funcionam esses ciclos. Então, a gente vê que na cogeração do tipo topping, o calor utilizado no processo industrial ele é aproveitado do rejeito da geração elétrica. Então, trata-se da tecnologia empregada na maioria das indústrias, considerando que grande parte dos processos industriais demanda calor a baixas temperaturas. Já o ciclo bottom não é muito utilizado, devido ao fato de o calor rejeitado ele já se encontrar a baixas temperaturas para a produção de potência, e também porque, apesar dessa tecnologia, existe a alternativa de melhorar os sistemas térmicos dos meios de recuperação ou regeneração térmica convencional, geralmente é mais viável economicamente. Bem, meu nome é Rafael Padilha e eu vou falar sobre os modos de operação de sistemas de cogeração a ciclo combinado. Bem, uma vez conhecida, né, as possíveis tecnologias para implantação de sistemas de cogeração, torna-se necessário estabelecer algumas regras, né, e definir os modos de operação desses sistemas. Então,
O modo de operação ele é definido como sendo a estratégia na qual o sistema de cogeração deve operar de modo a assegurar a viabilidade econômica, né, da instalação e também a utilização racional da energia no processo. Os principais fatores que pesam sobre o modo de operação que deve ser considerado nos projetos de cogeração são: deve existir uma consistência entre as características de demanda, estabelecimento, as características de capacidade de produção, eletricidade e recuperação no calor do sistema de cogeração escolhido, perfil da demanda térmica, né, incluindo nível de temperatura, flutuações típicas da demanda, diária, mensal e anual, nível de temperatura, com o nível de calor rejeitado do sistema de cogeração escolhido, perfil da demanda elétrica e suas flutuações características, do combustível, isso é muito importante, a tarifa da eletricidade comprada e vendida, a projeção desses custos, a capacidade da planta para as necessidades presentes e futuras do estabelecimento, de operação da instalação. As questões ambientais também não podem ser deixados de lado, né? São extremamente importantes. Bem, muitos caminhos para a operação do sistema de cogeração pode ser seguido de acordo com o tipo de capacidade do sistema, né? Mas, para assegurar a maior eficiência do sistema, a recuperação do calor rejeitado deve ser a maior possível, né? Então, nós temos que achar um equilíbrio no sistema de cogeração para que ele opere no ponto energeticamente recomendável, sem excedentes e déficits. Desse modo, existem basicamente 4 tipos de estratégias de operação para um projeto de sistema de cogeração. A primeira, analisando a operação em paridade térmica, né? Nesse modo de operação, o sistema de cogeração ele é projetado para ser capaz de produzir os requerimentos térmicos em cada período do tempo considerado, de maneira que o calor é o produto principal e a eletricidade é um subproduto da cogeração. O sistema deve ser conectado à rede da concessionária, de modo a propiciar a venda da eletricidade excedente ou a compra de eletricidade adicional para o caso de déficit, dependendo dos perfis de demanda do estabelecimento e das condições operacionais. Aí temos também a operação em paridade elétrica, né, que nesse caso o sistema de cogeração ele é projetado para ser capaz de produzir os requerimentos elétricos em cada período de tempo considerado, né, ou de pico ou de base, de maneira que a eletricidade é o produto principal e o calor é um subproduto da cogeração. Se o calor produzido é insuficiente para satisfazer as necessidades do estabelecimento, o sistema auxiliar é acionado para produzir esta diferença. Caso contrário, parte do calor produzido no sistema de cogeração é rejeitado pelo ambiente. Vamos à operação econômica, que ela consiste em deixar o sistema de cogeração operando governado por fatores econômicos. Assim, o sistema opera nas opções de suprir parte, totalidade ou ainda produzir excedente da demanda elétrica de pico, conforme a eletricidade é adquirida ou vendida sob uma tarifa mais elevada. Assim, um empresário cogerador pode optar pela compra de eletricidade da concessionária para completar o seu suprimento, ou, se for o caso, vender o excedente, né? O estabelecimento deve utilizar um equipamento suplementar para satisfazer parte ou a totalidade de sua demanda térmica, quando necessário, dependendo das condições operacionais da planta de cogeração. Por último, a última estratégia de operação é a operação em cargas parciais, que nesse modo de operação o sistema de cogeração ele é subdimensionado em relação aos seus requerimentos de eletricidade e calor do processo, atendendo cargas parciais dessas modalidades de energia. Bem, meu nome é Lucas Egídio e eu vou dar continuidade à apresentação falando um pouco sobre o controle e operação de uma usina de geração de potência. Para falar para vocês melhor sobre o assunto, eu vou usar uma exemplificação, usando uma usina hidrelétrica para poder explicar da melhor forma possível essa situação. Bem, para que ocorra o controle de operação de uma usina de geração de potência da melhor forma possível, é necessário o uso de um programa que visa fornecer gerenciamento integrado entre as diferentes
partes de uma usina. O objetivo das funções do monitoramento de energia é ficar de olho nas unidades de produção com base em uma meta já definida quanto à geração de potência. O modo de controle de potência ativa pode ser dividido em 4 partes, onde cada uma tem modos de gerenciamento de energia separados, no qual cada controle de energia ativo é executado separadamente. Inicialmente, nós vamos falar sobre o modo de controle conjunto, que é uma situação controlada pelo software de controle que opera nas unidades configuradas no sistema de gestão conjunta de potência, onde, dependendo do modo de operação configurado, os set points, que são os objetivos a serem alcançados contra a geração de potência, são preparados pelo software de controle ou pelo operador. No modo de controle monitorado, o software não controla a potência ativa. Cabe ao operador determinar os set points das unidades, realizando a distribuição adequada entre os geradores de potência, com base na programação diária de geração. O modo de controle automático, nós temos o software de supervisão realizando todo o gerenciamento de potência ativa, bem como elaborando os set points para as unidades em modo de controle conjunto, baseado nos set points globais da usina já pré-estabelecidos. No modo de controle automático, o software de controle executa todo o gerenciamento de potência ativa e também configura set points para as unidades no modo de controle conjunto, com base na planta. Dando continuidade, e como já falei um pouco para vocês sobre o controle de uma usina de geração de potência, agora eu vou falar um pouco sobre a operação de uma usina de geração de potência. A base para a geração que deve ser atingida pela usina ao longo do dia é informada por meio de programação diária da geração, a partir de estudos de demanda de carga e controle de reservatório. Cabe à operação local da usina, a princípio, seguir a programação de geração, utilizando as configurações mais adequadas de acordo com a gestão interna, em relação à operação e manutenção dos seus sistemas. Bem, nesse slide agora nós temos uma exemplificação. Nessa imagem nós temos duas curvas, onde uma delas representa a potência gerada e a outra a potência programada. É importante observar que, fazendo a análise dos dados expostos por esse gráfico, é possível ver que não ocorre nenhuma modificação significativa do estado quanto em relação à geração e à potência que é programada.